Que creem, digam amém. Glória a Deus. Igreja, hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo aqui já passou. É o sofrimento. Teve sofrimentos na sua vida que já foram superados. Foi passado. Há sofrimentos que ainda está presente. E poderá haver futuros sofrimentos. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que é bom você sempre entregar o seu futuro nas mãos de Deus. Porque Deus, indo lá para frente, lá no futuro, Ele vai evitar sofrimento para a nossa vida. Por isso que é bom você falar: Senhor, o meu presente está uma bênção, tenho lutas, mas eu não sei daqui a 10 anos, 15, 20 anos. Mas o Senhor já sabe, então por favor, Senhor, abençoa já o meu futuro. Se tiver algo ruim, me livra, me guarda, porque eu quero me manter na sua presença. Diga glória a Deus. Então sempre peça a Deus para abençoar o seu futuro, para abençoar a tua vida. Sempre peça a Deus para lhe sustentar, lhe fortalecer. Um exemplo disso é Davi. Davi, ele passou tanto sofrimento que ele decidiu, por direção de Deus, escrever um salmo que é a sua vida, é a minha, é a nossa vida. Nós vamos ler aqui um salmo que você vai falar assim, ó, é a minha vida. Como é que o pastor sabia? O pastor não sabe de nada, quem sabe é o Espírito Santo. É ele que é o dono da obra. Nunca olhe para um líder achando que ele é um super-homem, uma super-mulher. Esqueça. É pó e barro. Tudo se acaba. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Fulano prega bem. Esqueça que ele prega bem. É o Espírito Santo que está usando. Esqueça o fulano. Não põe a glória no homem. A Bíblia diz para a gente não colocar a glória no homem. Porque a glória pertence a quem? Pertence a Deus, ué. Ou seja, tire toda a glória humana. Tudo é para a glória do Senhor. Diga glória a Deus. Pense assim que Deus vai te abençoar cada vez mais. Você tem que seguir Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Onde eu passo, eu tenho ensinado você a depender de Jesus. Não é de mim, nem de Daniela, nem de ninguém. É de Jesus Cristo. Porque Ele é o dono da obra, é o dono da vida. Se não fosse Ele, a gente não estava aqui. É verdade ou não é? Para você entender, diz assim, ó, o Salmo 56, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Por que Davi falou isso? Por que Davi falou: Senhor, tem misericórdia de mim? Porque Davi estava passando por muitas lutas. Davi enfrentou 3 tipos de lutas: a luta espiritual, a luta emocional e a luta física. A luta espiritual de Davi é que Davi estava se sentindo fraco já diante de tanta pressão espiritual sobre ele. Ele era rei de Israel. E Satanás não queria que Israel tivesse um rei. O primeiro foi Saul, Saul caiu. E agora era quem? Era Davi. Então havia uma pressão espiritual muito grande. O mal também não quer que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus. Daí ter tanta luta sobre ti, tanta pressão espiritual sobre ti. Depois Davi teve a luta emocional. Ele achou que não iria ter capacidade para vencer aquela batalha.
Davi não tinha ninguém para bater no ombro dele e falar: olha, Davi, força aí. Não tinha ninguém. Você também às vezes não é ninguém, só tem Jesus. Mas Jesus não bate no braço, Jesus abraça, Jesus carrega no colo. Diga glória a Deus. Depois Davi tinha a luta física. Qual era a luta física? Ele tinha que ir para o campo de batalha, ele tinha que ir para a guerra, pegar a espada e ir para a guerra. E muitas das vezes temos que pegar também a nossa espada. Qual é a nossa espada hoje? É a palavra de Deus na nossa vida. Temos que ter a espada. Repita comigo: eu preciso da espada para vencer as batalhas da vida. Então Davi estava passando por essa situação. Mas sabe o que me chama a atenção? É que mesmo a sofrer, ele estava buscando Deus. Esse é o teu segredo. Por isso que muita gente olha para ti e fica admirado, porque sabe que você passa por luta, que você passa por guerra, mas você está sempre na fé, buscando a Deus para te abençoar. Esse é o segredo. Diga glória a Deus. Pode ser a luta que for, você está na fé buscando o Senhor, como Davi fez. Ele começou falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso quer dizer humildade. Ó Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu estou perdido. E às vezes, quando a pessoa está por momentos difíceis, ela precisa reconhecer que se não for Deus, ela não vai conseguir. Quer ver uma coisa? Não diga o que foi não, mas quem aqui já passou por uma luta, e se não fosse Deus, você não estava aqui de pé? Faz assim, a igreja toda, todo mundo. Por que isso? Porque a gente sabe que naquele dia, naquela hora, naquela notícia que a gente recebeu, se não fosse o Espírito de Deus, meu irmão, minha irmã, já era para nós. Aí você, ao lembrar, você volta no tempo e fica assim: realmente foi Deus que me ajudou, porque eu não sei como é que eu ia conseguir vencer. E você hoje é uma vencedora, hoje é um vencedor, porque você escolheu o lado de Deus. E quem escolhe o lado de Deus vence. Pode chorar, pode sofrer, mas no final vai vencer em nome de Jesus. Amém? Continuando, diz aqui, versículo 5: todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal, ajuntam-se, escondem-se, espionam meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Misericórdia. Dá-lhes a retribuição segundo a tua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha para mim, igreja. Todo mundo aqui já chorou por alguma situação. Você sabia que quando a gente chora, nossas lágrimas vão para um livro que Deus tem? Deus tem um livro só de lágrimas. Humanamente falando, é possível escrever um livro com lágrimas? Botar uma folha e ficar pingando e escrever palavras? Não tem como. É impossível. Vai molhar a folha, vai estragar. Pois bem, no mundo é difícil, mas lá no céu Deus tem um livro com nossas lágrimas. Olha só. Olha o poder de Deus ali. Olha a revelação que Deus está lhe dando hoje aqui. Deus tem um livro escrito com as nossas lágrimas. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando vê a gente chorando, ele só vê o líquido caindo no rosto. Mas quando Deus vê a gente chorando, ele vê palavras caindo no rosto. Nossas lágrimas são palavras que só Deus pode interpretar, e Ele interpreta. Tem vitórias que tu ganhou, não foi nem porque tu orou, foi porque tu chorou. A vitória de Ana veio porque ela, além de fazer o voto e orar, ela estava o quê? Ela chorou amargamente. Pedro foi absolvido da condenação
Porque depois que ele negou Jesus, a Bíblia fala que ele chorou também amargamente. Ezequias ganhou 15 anos de vida, porque quando foi condenado, se humilhou, virou para a parede, orou, Deus deu a ele 15 anos de vida, chorou. Olha o poder que tem as lágrimas. Não é vergonhoso chorar, vergonhoso é ficar no sofrimento. Quem concorda com o pastor? Chorar faz bem. Tem até uma canção que diz, né? Quem chora para Deus tem resposta, né? Não tem um louvor assim? Então veja como Deus, ele é poderoso, igreja. Eu acho que os escritores da terra ficam malucos com o poder de Deus, que os escritores da terra têm que escrever para fazer um livro. Deus não precisa disso, basta lágrimas, ele escreve. Olha a grandeza do nosso Deus. Por isso que eu digo, apegue-se a Deus. Faça como Noé, ande com Deus. Deus não vai largar suas mãos, pelo contrário, Ele vai segurar cada vez mais forte. E quando você menos esperar, Ele vai trazer alegria para o teu coração. Pode analisar, todo momento de tristeza que você passou, Deus trouxe uma alegria para alegrar você. Quantos de vocês eu já atendi com situações difíceis, lágrimas nos olhos, sofrimento, e eu dizia, calma que Deus vai dar uma saída, Deus vai colocar tudo no devido lugar, Deus vai abençoar, e Ele abençoou. Quantos de vocês aprenderam que você não precisa de uma campanha ou de um voto para ser abençoado? Você precisa de fé, só isso. Mas disseram tem que ter um voto, tem que ter uma campanha. Aprenda uma coisa, e eu vou falar pela última vez: voto é algo pessoal, é tu e Jesus, não é o pastor que vai dizer, é entre você e Jesus Cristo que decide. Vou fazer um voto com Deus, é você e Deus, não tem que publicar para todo mundo, porque é algo interno. Diga glória a Deus. Existem situações na tua vida que é algo particular, não precisa ninguém saber. Quem concorda com o pastor? Ou seja, assim é a sua fé com Deus. E se você caminhar assim, você vai estar num caminho bom, e Deus vai te abençoar cada vez mais, como fez com Davi. Davi está falando isso só com Deus, e Deus o ouviu. Para concluir, diz aqui, no versículo 9: no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Olha só que palavra. No dia que eu te invocar, baterão em retirada meus inimigos. Davi não falou no dia que eu fizer o voto, no dia que eu fizer a campanha, no dia que eu fizer, não falou nada disso. Ele só falou no dia que eu orar. Invocar quer dizer orar, clamar, buscar, os meus inimigos não vai ter em retirada. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus quer que você vença, igreja. O desejo de Deus é que você vença na vida. O desejo de Deus é que tudo dê certo na tua vida. O desejo de Deus é Ele participar das vitórias na tua vida. Por isso que eu volto a dizer, ainda que você ganhe um alfinete, até algo mais grandioso, dê sempre glórias a Deus. Foi Ele que abençoou. Desde um grãozinho de areia até algo maior, foi a bênção de Deus sobre ti. Sabe por quê? Porque você escolheu fazer a vontade de Deus. Eu não conheço ninguém que escolheu fazer a vontade de Deus e teve decepção. Pastor, mas eu tive decepções. As nossas decepções foram por pessoas que diziam-se de Deus, mas Deus é tão bom que a gente não perdeu a fé. Eu podia ter perdido minha fé, como muitos aqui, por mau testemunho de pessoas, de lideranças, podia ter perdido minha fé, mas ainda bem que minha fé estava sempre em Jesus. Tive decepções, como vocês também, mas o que a gente fez? Jogamos isso para trás e vamos olhar para quem? Para o Senhor Jesus, porque Jesus ensinou isso, a andarmos com Ele e olhar para Ele. Amém? Concluindo, diz aqui o versículo 10: em Deus
cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de quê? De graça. Olha para mim. Aí você pergunta, pastor, Davi falou os votos que fez. Que votos são esses? Foi o voto de ser fiel a Deus. Foi o voto de amar a Deus acima de todos os outros deuses. Foi o voto de glorificar a Deus em todas as batalhas. Quando Davi ia para a batalha e vencia, Davi nunca dizia, foi eu que consegui. Ele dizia, foi Deus que me ajudou. Deus me deu a vitória. Então os votos que Davi fala, não é voto de campanha não. Não vamos deturpar a palavra de Deus não, como muitos fazem, deturpar a palavra. Os votos que ele fala é o voto de ter uma aliança com Deus, uma vida com Deus, se santificar diante de Deus, obedecer a palavra de Deus. São esses votos que Davi fez. Por isso Deus o honrava. E Deus te honra por causa disso também, porque você também fez votos com Ele, não votos de homens, mas o seu voto de aliança com Deus. Amém? Continuando, versículo 13: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Olha só que maravilha. Deus nos livrou da morte, não só a morte física, mas existem outros tipos de morte. Existe a morte espiritual, que é perder mesmo a fé, é a pior morte. Existe a morte da dúvida, a morte do medo, a morte da ansiedade, a morte do desespero. Deus tem livrado muita gente da morte, dessas coisas que eu mencionei. Por que Ele tem livrado? Porque Ele conhece o coração da pessoa. E eu volto a lhe dizer, tenha Deus sempre em primeiro lugar na tua vida. Quando você coloca Deus na frente, Ele também coloca você lá na frente. Esse é o segredo. Amém? Pastor, e as tristezas que eu passei? Olha, a Bíblia diz que tudo contribui ou coopera para o nosso bem. Quando eu olho para trás, eu reflito e penso, se não fossem aquelas tristezas, eu não tomaria atitude de levar o povo ao evangelho puro e simples de Jesus. Então Deus permitiu aquelas decepções para eu ganhar força e motivação para se libertar do sistema e levar você ao puro evangelho. Porque o evangelho de Jesus é puro, é simples, não tem luxo, não tem vaidade, não tem ganância, não tem olho grande. O evangelho de Jesus é puro e simples, igreja. Os homens que complicam, mas o evangelho é algo simples que Jesus deixou para nós, tipo a pregação de hoje. Eu tenho certeza que Deus abençoou sua vida e vai abençoar muito mais, eu lhe garanto. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus falou que quando a palavra dele cai em uma boa terra, ela vai dar fruto. E o seu coração é uma boa terra, a palavra já entrou e vai dar fruto. Diga glória a Deus. Vai dar muito fruto em nome de Jesus. Amém? Repita comigo, eu recebo a palavra de Deus no meu coração. Diga glória a Deus. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.